E aí, moçada, aqui Marcos Oriá, artista visual, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com o Nick Pereira. E aí, Nick, beleza? Beleza, um programa massa, né? Estou muito feliz de vir aqui poder conversar com vocês, conhecer a casa de Vovó Dedé, que eu conheci só pelas redes sociais, a conversa de um amigo que trabalha aqui também, o Jonab, né? Então, Massa. vir aqui é um prazer imenso e estar Casa é participando massa, desse né? debate sobre... gostei muito ali da apresentação, de conhecer o local e ter dimensão a partir daqui mesmo de como é o funcionamento da casa. O tamanho do projeto, né? Isso. A Casa de Vovó Dedé é uma instituição sem fins lucrativos, né? Instituição social, que fica aqui na Barra do Ceará, em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, né? Eu sempre gosto de falar que é no Brasil, porque tem uma galerinha que chegou aqui na Casa de Vovó Dedé, criança ainda, né? São muitas crianças que são atendidas. E essas crianças hoje já estão com 25, 27, 30 anos de idade e dão aulas em conservatórios no exterior, na França, massa, né? E muda a realidade dessa garotada, né? Casa de Vovó Dedé muda a realidade da moçada. Muito bom. Nick, a galera de casa quer saber como é que Nick Pereira chegou na arte e como é que a arte convidou Nick para ser artista. Como foi esse encontro mágico? Bom, meados dos anos 90, ali 94, 95, eu entrei na pichação e usava negão. Eu pichava negão nas paredes e descobri que tinha outras pessoas que assinavam o mesmo nome em outros bairros. E aí eu resolvi encontrar um outro nome que não fosse conhecido do pessoal, né? Então comecei a usar Nick a partir também de um personagem de desenho animado. Legal. Eu sempre acompanhei esses desenhos animados e a arte entra aí, porque eu sempre fiz cópia desses desenhos animados no papel, no caderno da escola. E fui instigado a partir desses desenhos a criar também os personagens que eu levei para o grafite. Legal. Então, começou da pichação. Começou da pichação. A história vem da pichação e tinha um outro nome. Como é teu nome de batismo? Cristiano. Cristiano. Mas era conhecido como Negão. Negão, é. Só que tinha muita gente na pichação com o mesmo nome, de Negão. Isso. Aí disse, rapaz, eu vou mudar aqui para poder ficar diferente, para ter a questão da identidade. E aí escolheu o Nick. Escolhi Nick, na pichação ainda, e em 98, 99 entrei no grafite, aí pegou. Legal. E aí ficou Nick. Ficou. É interessante essa questão, e a gente já começa o Hashtag Arte falando sobre essa questão do nome artístico, né? Porque o nome é identidade, né? E o grafite, e mais ainda a pichação, ele fala sobre... Eu conversei com o Narcélio Grude há poucos dias aqui, e o picho, a pichação, fala sobre o próprio pichador, não é isso? Sim, eu sou sociólogo também. Ah, legal, e faço massa. leituras sobre essas questões das artes, e quando eu fui para o grafite, eu quis entender o processo, né, de por que essas pessoas estão pichando, fazendo esses rabiscos na cidade, pichando o próprio nome, né, exclusivamente é repetitivo. Entendi. E parece a demarcação dele mesmo na cidade, para que outras pessoas vejam ele e que ele passe a ser um sujeito conhecido nessa sociedade, sujeito de opinião, inclusive. Eles na minha época, se falava muito sobre o local onde está pichando, né? Esse local pode, de forma subjetiva, né? Pode ser meu, mas a galera também se apropriava daquilo, né? Outro pichador não podia pichar em cima, apagar, ou então ele voltava depois que foi pintado para ser pintado de novo, feito Entendi. a pichação, né? Acontece muito isso atualmente também, e é um diálogo que a gente também, como grafiteiro, já faz com os pichadores, né? De não cobrir um trabalho do outro. De um não interferir no outro, de respeitar Isso. o lugar do outro, né? Isso. Então, o piche, né, a pichação, ele fala sobre o seu lugar na sociedade, o lugar do pichador na sociedade, é uma afirmação do próprio nome, né? Esse lugar também é meu, né? Então, se eu demarquei esse lugar aqui, ninguém pode pichar. Se eu conseguir escalar esse muro, ou escalar esse prédio e pichar, eu consegui atingir meu objetivo e esse lugar aqui é meu. Então, existe um respeito, existe uma certa disputa, né, de quem picha mais alto, de quem consegue chegar naquele lugar, mas existe um respeito em relação àquele lugar e a quem fez aquele trabalho, né? Muita gente fala de disputa, né, mas eu tenho entendido como o respeito à própria pessoa, né, do Entendi. conhecimento, da construção de um status.
dessa pessoa que geralmente são excluídos da sociedade, estão vivendo à margem. A maioria dessas pessoas que estão fazendo pichação são pessoas negras que moram na periferia e que, por um processo histórico de construção do Brasil especificamente, eles são excluídos. Então, eles vão, a partir da pichação, fazer esse diálogo. Eu descobri que o grafite também faz isso, né? Entendi. Se presentifica nessa Eu sociedade para falar sobre a existência do sujeito também. Entendi. Eu existo, eu estou aqui e eu estou mostrando aqui, marcando esse lugar, muitas vezes em locais mais diversos da cidade, né? Mas a gente vê que a cidade, em todos os lugares da cidade existem esses grafismos, né? Esse local, e é uma forma de grito, né? O que está dizendo é uma forma de grito, né? Eu estou aqui, eu existo e preciso ser respeitado, né? E aí, depois da pichação, a gente encontra nessa transição entre grafite pichação, aliás, e o grafite, você tem o throw-up, né? Muito chamado de bombe aqui na cidade de Fortaleza, que a maioria é o próprio nome do artista, do grafiteiro. Ele está se pondo na sociedade, construindo um negócio mesmo parecido com a pichação. A pichação é sempre a mesma assinatura em vários locais. O bombe ele também vai ser a mesma assinatura do artista em vários pontos das cidades. Tendo ele, na produção do grafite, mais cores, né? Uma ideia de plasticidade nesse nível. Mais esteticamente mais construído, esteticamente, né? E aí já é uma transição, então, é bombe? Chamam de bombe, né? Chamam de bombe, originalmente, né? throw-up. Throw-up, entre a pichação e o grafite, né? Isso. Então, é um meio. Eu chamo isso da porta de entrada para o grafite, né? Entendi. Você começa ali, eu comecei com bombe. Como eu fazia o meu nome nick em pichação, eu resolvi fazer no estilo bombe, que é uma letra com duas cores, geralmente uma cor de preenchimento, uma cor de contorno. E a partir desse eu fui desenvolvendo outros estilos de grafite, também com o meu próprio nome. E depois fui falando sobre identidade, houve muito debate sobre por que você pinta o próprio nome na parede, numa pintura abstrata que ninguém entende, né? Como é que é isso? Aí eu passei a discutir, querer entender outras questões também do grafite, construção de personagens, né? Porque o grafite ele tem sua origem na letra, na palavra, né? Na pintura do próprio nome, de uma frase de protesto, mas aí ele também cria os personagens deles para discutir essas questões, posso dizer, de forma mais objetiva com a sociedade. Interessante. E aí, disso entra no grafite propriamente dito, que aí você tem outras formas de se expressar, você pinta e desenha outras coisas. Hoje, o grafite, infelizmente, a pichação ainda tem um olhar, né, de discriminação e o grafite não mais, né? O grafite hoje está dentro das galerias, né? O grafite se tornou, inclusive, tem um certo glamour o grafite, né? Muitas obras de arte de grafiteiros que antes eram totalmente excluídos da sociedade, hoje estão em grandes galerias, estão em grandes murais. E essa transição acontece por quê, Nick? Assim, por que o grafiteiro deixa de ser pichador e vai para o grafite? É uma questão de aceitação ou é um caminho natural mesmo, né? Do picho para o grafite? Para algumas pessoas é um caminho natural, né? Encontrei um grafiteiro recentemente e ele conversou sobre os riscos de fazer o picho, né? Porque é marginal. Você faz sem Continua sendo marginal. Continua sendo marginal. Apesar de haver algumas pesquisas acadêmicas falando sobre a construção do sujeito a partir da pichação, sobre o debate sobre ser ou não arte, né? E aí há os riscos de se fazer o picho. E aí o grafite já é autorizado. Eu consigo pensar a sociedade, me colocar nela a partir do grafite. Aí há pessoas que optam por fazer o grafite. Foi o meu caso. Eu passei por um momento de risco quando eu era pichador, e aí eu já conheci o grafite. Como foi esse momento de risco? Pode dizer aqui para a galera? Bom, um cara me encontrou pichando ali no centro da cidade de Fortaleza, e aí ele veio armado ao meu encontro, dar um recadinho dele, né? Se eu fosse encontrado por ali de novo, pichando o prédio dele, eu ia morrer. Meu Deus, foi ameaçado de morte. Eu fui ameaçado de morte. E aí, como eu já estava no grafite, eu já fazia o bombe, né? Entendi. E aí eu fui aprofundar essas questões. Eu até saí outros finais de semana, pichava geralmente no domingo, de dia mesmo, às vezes de noite. E aí eu saí algumas noites, não consegui pichar, pensando nesse momento de risco. Mas aí eu passei a fazer o bombe, que era mais aceito. Inclusive, nas abordagens policiais, a gente conseguia
argumentar que eu estava fazendo uma produção artística em um ambiente, às vezes, abandonado, sem autorização, mas o argumento, ele funcionava. Estamos embelezando a cidade, né? Isso. Estamos aqui Era esse argumento que a gente deixando a trazia. cidade mais bonita. E tinha a ideologia do movimento hip-hop, que a gente dialogava sobre as exclusões também e a importância das artes dentro desse contexto de juventude, né? Então, o hip-hop, o grafite e a pichação, eles andam ali próximos um ao outro. Andam ali, tem uma linguagem, tem uma comunicação entre o hip-hop e o grafite. Há uma comunicação entre o hip-hop e o grafite. Na verdade, o hip-hop é um movimento que junta grafite, breakdance, DJ e o rap, né? Legal, legal. E aí eu comecei com o hip-hop, na verdade. Eu conhecia das revistas de tatuagem, conheci os Gêmeos, os grafiteiros de São Paulo, em uma entrevista que eles deram para uma revista de tatuagem, não lembro o nome da revista. E aí depois eu conheci um tatuador que me chamou para conhecer o grafite de Fortaleza, a partir de umas pinturas do Preto Rap. Eles faziam as pinturas na década de 90 para os baile funk da cidade, e a gente sabia que o desenho dele parecia com os grafites que encontramos na revista Tatuagem. Então, a gente foi conversar com ele, que indicou uma oficina do MH2O na época, 1999, lá no bairro Henrique Jorge, e a partir deles Legal. eu comecei a aprofundar as técnicas de pintura com spray. Massa. Mas a arte teve presente desde sempre, pelo que eu estou vendo aí, né? É uma coisa presente na tua vida. E essa questão da sociologia, né? Porque quando foi a escolha profissional, cara, eu vou aqui trabalhar com desenho, vou aqui trabalhar com design, vou aqui trabalhar com sociologia. Como foi essa escolha? Como foi a escolha do Nick para o mercado de trabalho? Quando eu entrei no hip-hop, tinha muito debate sobre as questões sociais, né? Política, econômica, e aí eu quis entender profundamente sobre essas questões, quem eram os teóricos que eles estavam citando, né? Tinha muita participação de pessoas de partidos de esquerda, de intelectuais da academia, interferindo positivamente, né? No hip-hop, né? Estimulando a galera a ler, escrever, pensar mais de forma crítica nessa construção, né? Estudar. E aí eu decidi fazer ciências sociais para me aprofundar e conhecer mais, e poder criar argumentos críticos sobre essas questões em gerais. E aí a partir da sociologia, eu aprofundo a minha questão também racial. A minha pesquisa na graduação ela foi sobre o racismo no Brasil. Entendi. A partir de Guerreiro Ramos. Entendi. Então, desde a pichação, a gente falou aqui sobre essa questão da identidade, da afirmação, do lugar na sociedade. Então, Nick vem desde o início numa pesquisa de autoconhecimento e do olhar para a sociedade, da tua própria história. Né? Então, cara, eu vou continuar essa pesquisa aqui para entender como é que funciona. Né? Conversei aqui com Zeke Júnior, sobre essa questão do negro na arte e na sociedade, e ele colocou uma situação muito difícil, né? Que é a aceitação do próprio artista enquanto artista negro, de obter o sucesso, de galgar na arte, de escalar na arte, de conseguir um lugar, né? Um lugar de brilho, um lugar de conquista mesmo. E ele dizendo aqui no hashtag arte, dizendo, cara, eu fico sempre dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho esse direito. Né? Que é um absurdo, que é um completo absurdo, né? Porque todo mundo tem para ter os mesmos direitos, né? Mas a gente sabe que isso não existe. E a arte ela serve para esse grito também, né? Desde a pichação, passando pelo grafite e outras manifestações. E é muito interessante esse olhar do sociólogo. Porque tu podia ter dito, não, eu vou ser artista visual e vou estudar artes no IFCE ou em outra faculdade, fazer belas artes, mas foi mergulhar na sociologia, né? E arte é sociologia, né? Arte é sociologia pura. Interessante demais. Aí na sociologia eu aprendi também a usar o instrumento que eu tinha, as artes, para poder fazer esse protesto também, para trazer esse pensamento crítico de construção da sociedade. Sociologia que tu passou. Massa. E aí eu fiz graduação em artes visuais também. Então tu também fez graduação em artes visuais? Fiz. Tem as duas? Tenho as duas. Que maravilha, cara. Parabéns. E a graduação em sociologia foi aonde? Foi na Universidade Metodista de São Paulo. Tinha um núcleo aqui no estado do Ceará e eu aproveitei e entrei nesse núcleo. Massa. E artes visuais? Artes visuais foi na Claretiano. Massa. Show de bola. E tem tudo a ver, né? E aí acabou tendo uma formação completa. Isso. Dos dois. Né? Isso. E continuou e fez essa pesquisa. A pesquisa da sociologia foi sobre a questão racial
E tem um mestrado aí, né? Tem um mestrado. Pronto. E o mestrado da mesma forma? Da mesma forma. Qual é a tua pesquisa Da no mesma mestrado? Eu pesquisei a produção de grafite na periferia de Fortaleza com base na minha produção poética. Entendi. E aí a minha produção ela dialoga muito sobre as questões raciais, sobre a minha construção de ser negro dentro de uma sociedade marcada pelo racismo. E aí eu vou dialogar também com outros artistas negros da periferia, que aí as pesquisas acadêmicas ela apontam que o grafite é uma produção feita majoritariamente por jovens negros moradores da periferia em qualquer parte do mundo. Entendi. E aí na minha pesquisa eu encontrei esses dados. Ele indica o livro que é o produto da pesquisa. Esse livro é o produto da pesquisa de mestrado? Isso. Massa, cara. Ele... Poéticas e representificação dos grafites em Fortaleza, Isso. Ceará. E aí eu Maravilha. convidei vários artistas para fazerem parte dele, artistas urbanos. E aí a maioria deles, apenas um mora numa área nobre da cidade. E as outras pessoas que estão produzindo arte, eles são, a maioria, negros, moradores da periferia, que estão ocupando vários espaços, não só as paredes das periferias, mas estão em galerias também. Um deles que está aí é o Irlan, e o Miguel Naturé. Irlan Moura, foi Miguel, entrevistado aqui no hashtag Arte, abraço, Irlan. E o Miguel Naturé, que são artistas, moradores de periferia, que inclusive estão participaram 2 vezes de intercâmbio internacional com artistas da Alemanha. Foi para a Alemanha, não foi? Foi para a Alemanha, eu fui com eles também. Massa. E aí há projeções dessas pessoas em outros espaços, a partir desses diálogos, né, desse fortalecimento de vínculo entre as pessoas e diálogo sobre as questões sociais também, raciais. Maravilha. E aí você tem uma forma de fazer arte, uma linguagem que é predominantemente feita na periferia, da periferia para os outros locais da cidade, né? Ditos locais de classe média alta e tal. Mas tem tem alguns artistas que não são da periferia, que têm interesse de fazer de produzir grafite. Os gêmeos mesmos, a gente olha para os gêmeos, são artistas que não têm, até falam sobre a periferia, né? Mas eu não sei se são da periferia, mas dentro da linguagem e da poética, não falam tanto e não são negros, né? Os gêmeos não são negros. Então, essa questão da mistura, ela é fundamental, né? Uhum. De ter tanto o artista que é negro e tem esse olhar para a periferia e da periferia, e do artista que não é da periferia, mas tem um olhar para a periferia. A galera fala muito de lugar de fala, né? Claro que quem sente, quem vivencia, tem a profundidade necessária para falar sobre. Mas quem não é do meio, quem não sofre racismo, também pode vivenciar, experimentar e falar sobre, né, Nick? Não tem eu acho que a mistura é fundamental, né? Pode. Na verdade, nós convidamos, eu sou ativista do Movimento Negro desde 2008, fui do Conselho Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial, e aí fui também coordenador da Política de Igualdade Racial na Prefeitura de Fortaleza, de 2013 a 2017. E aí o convite que a gente faz a toda a sociedade é debater sobre esse problema, que é de todos, não é só do Poiçal Negro. Pronto, então, quem está produzindo arte falando de questão racial é muito bem-vindo, que está contribuindo com a promoção da igualdade racial e construção de um pensamento não racista, ou seja, um pensamento decolonial nessa sociedade. Isso. E a partir da informação, né? Inclusive, isso é muito debatido. Eu conversei aqui com a galera do Zanzulim, e conversando com os meninos e falando sobre o trânsito na cidade, das diversas linguagens, e de levar para lugares, por exemplo, um shopping. Um shopping, a galera que frequenta shopping centers, geralmente não tem acesso à beleza da periferia, e vice-versa. Então, por que não levar espetáculos que geralmente estão nos locais de periferia para dentro do shopping e vice-versa, para que dê oportunidade para a garotada, para a criançada, que é de classe média, que é de classe mais alta, que não tem culpa de ter nascido de uma mãe, de um pai que tem mais condição financeira, ou que é branco, de conhecer, porque muitas vezes não conhece. Eu digo isso muito lá em casa, digo isso muito para o Luiz Otávio. Eu disse, ninguém pode ter preconceito com nada nem com ninguém. Não pode discriminar quem é pobre e também não pode discriminar quem é rico. Porque o garoto rico, ele não teve culpa de nascer filho de um pai que é empresário, e o cara é rico e tem uma empresa, tem vários funcionários e
cumpre a missão social dele e tal. E nem o do garoto que nasceu na periferia, que não tem oportunidade. Então, você tem que mostrar para o garoto que tem mais condição que aquele lugar existe e que é todo mundo igual, que não tem diferença, né? E o vice-versa, para o garoto da periferia, que o garoto que nasceu filho de um rico também não tem culpa de ter nascido. O que tem é que haver essa mescla, né? E de conversar. E isso deve, assim, a meu ver, deve partir do início, né? Nas escolas públicas e nas escolas particulares. Levar a arte, o grafite, a pichação para mostrar para o garoto da escola particular que aquilo existe, e o contrário também, né? Então, essa mistura que é massa, né? Essa mistura que é importante. A partir do grafite, eu já fui convidado para dialogar com jovens de uma escola no meio da aldeota Massa. sobre questão racial. Massa. Pena que não deu para eu ir, né? Mas eu indiquei uma outra pessoa que foi e dialogou sobre a questão racial dentro da escola e foi muito bem vista lá. Conseguiu passar o recado, ela gerou a possibilidade de outros momentos também. A pessoa que me convidou, o professor, me ligou, agradeceu muito a indicação da Letícia Cunhã. E aí essa porta que a Letícia deixou lá aberta é a possibilidade de outras pessoas chegarem também dialogar sobre essas questões raciais a partir das artes do grafite, das artes urbanas, sobretudo. De mostrar, né? Isso. De mostrar para essa galera. E de mostrar um conhecimento da periferia, que a Letícia mora na periferia, é uma mulher negra, e pôde lá dialogar com essas pessoas que são a maioria de pessoas brancas moradoras de uma área nobre da cidade. Isso. E mesclar, e não só pela arte da aquisição da obra de arte, ou da música, né? Porque a música ela penetra mais, a gente fala sempre aqui no hashtag arte, a gente trabalha com artes visuais aqui mostrando, porque a acessibilidade à arte, o grafite é a forma mais e a pichação são as formas mais democráticas de se mostrar artes visuais, porque a música, você liga o rádio do carro, você está em todo canto, a música chega mais fácil, né? É universal, né? É universal. E as artes visuais, o grafite rompeu. O grafite levou. Então, o garoto que está andando aqui na aldeota, está passando pela Vigílio Távora, que vê um grafite, tem que saber de onde aquilo vem, né? De onde surgiu e como é que funciona. Porque a galera pensa que Fortaleza, por exemplo, vai da Desembargador Moreira a Dom Manuel e da Heracto Graça para baixo. Não é. Né? Até ali a Washington Soares, não é. Fortaleza é imensa, né? As cidades são imensas. Tem uma periferia que é pujante e que faz a coisa acontecer, né? Então, isso tem que ser mostrado. Isso tem que ser mostrado. E tem que ter a abertura. Tem que ter essa... Fica aqui a conversa aqui com os diretores de escolas particulares para convidarem, né, a galera do grafite para ir dar palestra e mostrar, e fazer ações, fazer oficinas, né, Nick? Isso, tem muita gente disponível para fazer esse tipo de trabalho. Chegar junto. E dessa pesquisa na graduação, foi para a pesquisa no mestrado, e como é que está isso? Como é que está? Porque isso aqui é um movimento, né? Isso aqui é um movimento. Como é que isso está acontecendo na cidade? Eu dei uma olhada do ponto de vista acadêmico também, né? Como artista do ponto de vista acadêmico, ele tem um grande crescimento. A gente ouvia falar muito pouco na academia sobre a produção de grafite, e hoje a gente encontra uma grande produção, embora ele não esteja dando esse recorte sobre quem está produzindo, a maioria de jovens negros, periféricos. Tem gente que fala, a maioria dos trabalhos sobre grafite que eu encontrei da academia fala do Benfica para o centro de Fortaleza ou dos festivais que acontecem. Entendi. Mas essa produção, a poética que ela está trazendo ali de debate do que quem está produzindo lá no Bom Jardim, quem está produzindo no Passaré, de como ele surgiu, sobretudo, né? Há um grande debate sobre como surgiu a pichação, aliás, o grafite na cidade de Fortaleza, quem foram os primeiros grafiteiros. E aí muita gente que está começando hoje não conhece, não sabe quem foi, não conhece essa história a fundo, nas raízes mais profundas. E aí eu trago um pouquinho desse debate, né? Trago o El, o Flip e outras pessoas que estavam lá no início, nos anos 80, né? Vem dos anos 80? Vem dos anos 80, que o Grude era um dos mais antigos aqui. Um abraço para o Grude, esteve aqui 80, com a gente. E tem pessoas que nem estavam no movimento hip-hop, que faziam grafite, e essas histórias a gente precisa conhecer ainda para entender mais esse surgimento do grafite. Entendi. Essa velha escola, old school, né, que a galera chama no hip-hop, Flip, o El, né, o B-Boys La Posse, o grupo mais antigo de hip-hop do estado de Ceará, acho que não está em exercício hoje, mas os caras estão aí. O Def José, que é um dos caras
que começou a fazer o estilo 3D na cidade de Fortaleza com o próprio nome, estimulando outros jovens a fazerem isso, e contribuíram para esse aumento do debate da academia e que outros jovens também pudessem vir ver essas letras. Tem gente que não consegue fazer um desenho de um rosto, né? Entendi. O realismo, né? Toda aquela produção de cenário, desenhar uma cidade, uma situação social ali, desenhar a própria periferia e tal. Mas tem gente que consegue fazer um desenho abstrato construído a partir de letras. Entendi. E aí ele vendo essa produção do Def José, Tubarão, o NIM, a galera da RAM, Revolução Através dos Muros, eles chegaram no início dos anos 2000, fazendo vários bombes na cidade de Fortaleza, e isso estimulou várias outras pessoas, outros jovens, a produzir grafite na cidade. Então, tipo assim, eu não sei desenhar um rosto e tal, mas eu sei escrever e colocar a minha identidade. Massa. E aí, a partir disso, quando eu entrei em 98, 99, por ali, não tinha 15 pessoas fazendo grafite. Pelo menos o que a gente encontrava, né? Entendi. Há quem diga que tinha mais pessoas produzindo grafite na periferia de Fortaleza. Mas era um núcleo pequeno. Era um núcleo pequeno. Mas aí, a partir dessas intervenções, as pessoas falam muito do DEF, né? Dessa construção da letra, do próprio nome, depois falam do RAM e a influência da VTS CRIO, produzindo também letras de grafite, e a influência que essas pessoas, que esses grupos tiveram sobre essa nova geração de grafiteiros, que são muitos. Tem muito agora, muitos. Né? Hoje tem grupos de WhatsApp de meninas que tem mais de 80, grupo de Zap com homens que tem mais de 80 também, e a gente tem a dimensão de quem está lá nos grupos, mas quem está fora a gente não sabe quem é. Mas porque de meninas e meninos? Todo dia surge. Tem essa parada de as grafiteiras e os grafiteiros? Olha, a gente tem um problema seríssimo chamado machismo na nossa sociedade. Difícil, né? Difícil. Pronto, quando tu falou aí, eu disse, poxa vida, a gente está falando de arte e é um grupo, os próprios artistas estão aí, um grupo de meninas e um grupo de meninos, como é que funciona isso? Todo mundo pinta junto, Entendi. em alguns determinados momentos, mas tem os grupos das mulheres que elas se articulam para dialogar sobre a participação da mulher nessa produção de arte urbana, que é importante, né? Entendi. Durante muito tempo foi dominado por homens. Quando eu comecei só tinha homens no grafite. Complicado, Depois foram surgindo algumas mulheres e mais recentemente, nos últimos 10 anos, tem surgido bastante, muito influenciada pela já falecida Teia, né, que colocou seus próprios personagens. Abriu os caminhos. Ela abriu, foi a pioneira. Foi a pioneira no início dos anos 2000. Né? Recente, né? Recente. A gente falou aqui de 1980, então a gente tem aí um hiato aí de 20 anos, de 80 a 2000, sem mulheres no grafite. Isso. E aí até no início dos anos 2000 começa a pintar, no meio de outros homens, inclusive, e chama a atenção de outras mulheres, a Vivi também, que é da VTS, começou a fazer grafite, e eu leio no livro que eles têm, VTS, que ela tem influência da Teia, né? E elas duas chamam outras pessoas para fazer grafite. Tem a Raquel Mendes, que é do RAM também, que trouxe, que tem muita influencia muitas mulheres recentes da nova geração, né? E aí essas três mulheres, a Raquel, a Teia e a Vivi, ela influenciou muitas meninas, e aí esses grupos... Encorajou, né? Encorajou. E esses grupos de mulheres, elas começam a se articular para pintarem juntas para enfrentar o machismo dessa sociedade, né? Ou seja, são duas lutas aí, né? A luta do próprio racismo, que a maioria dessas garotas são de periferia e são negras, e o feminismo. Isso. A partir dos próprios grafiteiros, que muitas vezes tem, né? Não, esse lugar aqui é de homem, a gente, né, os caras e tal, e aí você começa a romper. É punk, né? É difícil, né, Nick? É difícil. É uma luta punk. Uma luta punk. Parabéns para as meninas. A gente vê, por exemplo, o Instituto Federal, o IFCE, tem grandes artistas, né? Hoje, cada vez mais, a voz feminina está muito forte, né? Aqui a gente entrevista uma garotada jovem e muitas artistas já maduras, iniciantes ou não, né? E o lugar da mulher na sociedade sempre houve, mas precisa estar cada vez mais evidente, mais à tona, e principalmente pela arte. Porque se a gente está falando de arte, arte é não discriminação, né? Arte é não racismo, arte é não contra tudo que seja de exclusão, né? Então não tem sentido a mulher ficar excluída da produção artística. Muito pelo contrário, né? O feminino é lindo, né? É maravilhoso, e a poesia é feminina, a arte é feminina, são tudo nomes femininos. Por que é que vai ser feito só por homem? Não existe, não é isso.
Não existe. Incrível. Agora, e essa questão de ter grupo de WhatsApp de homem e de mulher, isso mostra que isso é uma construção ainda. É uma construção. É uma construção ainda. Né? Estão rompendo. Os grupos de mulheres, essas articulações, ela influenciou o pensamento de alguns homens aqui do grafite que enfrentam, eles fazem o diálogo no meio de homens sobre essas questões de participação da mulher e outras questões de participação das mulheres nas artes visuais, no grafite especificamente, mas também tem um debate sobre a participação da mulher em outros debates sendo realizado por homens do grafite. Entendi. Nesse meio que a gente está discutindo. Ou seja, o homem, o grafiteiro, tomando para si a luta, né? Impactado pela luta das mulheres. Das mulheres, né? E lutando pelas mulheres, né? Que deve ser uma luta da sociedade, e principalmente dos homens, para acabar com o machismo, que é difícil, né? É uma luta, né? A gente vê aí feminicídio e uma série de outras aberrações, né? Sociais ainda acontecendo, e isso deve partir dos próprios homens. Né? Os homens, cada vez mais, têm que chegar e dizer, cara, essa luta também é minha. Até porque, primeiro, é a igualdade. Né? Primeiro, é a igualdade. Não existe. A diferença de homem para mulher é a diferença que tem de um homem para o outro, de uma mulher para outra, a diferença do ser humano, que cada qual tem sua personalidade, tem sua forma identitária e individual. Beleza. Mas, no mais, é tudo igual. Né? E a luta, porque nós viemos de mulheres, homens e mulheres viemos de mulheres. Né, de mães, né, que são guerreiras, lutadoras. A gente tem a história social que a gente vê principalmente na periferia, são mulheres que tomaram conta de casa sozinhas, muitas, né, ou o marido morreu ou foi embora e tal. Então, quantas, sociólogo vê isso na periferia, quantas casas são lideradas e guiadas por mulheres exclusivamente, né? Casas que têm 3, 4 meninos e a mãe é que toma conta. E tem casas que tem um homem presente, mas é só a presença ausente, do homem, né? É presente, mas é ausente. É a ausente, mulher que é toma pior conta, ainda, né? que educa os filhos, que leva para a escola, né? Que Que estimula a ir resolve para a tudo. faculdade, que resolve tudo. Que resolve tudo, né? E, na verdade, aquele homem, muitas vezes, infelizmente, é até um peso. Né? É até um peso. Melhor que nem tivesse ali. Né? Então, essa é uma conversa social que tem que passar pela arte. E não tem sentido o grafite, né, ter essa... Era para estar todo mundo pintando junto, fazendo junto e trazendo as mulheres e os homens, né, para trabalhar juntos, todos, né, para mostrar a arte e mudar a sociedade. Né? E não ter essa diferença ainda. Né? Infelizmente, ainda ocorre alguns casos. As mulheres têm um grafite chamado, um momento dela chamado Mais Que Rosa. São mulheres Mais Que Rosa. É um festival massa, show de bola. Feito pela Raquel Santos. E aí ela organiza as mulheres trans também, o pessoal LGBT, que ia mais. E essas pessoas têm um momento dela ali. No entanto, há outros momentos que homens héteros, né, eles participam desses trocas de informações, desses momentos de produção artística na rua também. Que essa é a riqueza. Né? Essa é a riqueza, né? A mescla, todo mundo junto, né? Independentemente do que você... Até porque o pensamento é livre, a manifestação é livre, o ser é livre e tem que estar todo mundo junto, né? Principalmente na arte. Falando de todo mundo junto na arte, vamos mostrar os trabalhos do Nick. Né? Olha que massa, cara. Meio fio. Meio fio. Quando eu entrei no mestrado em artes, o meu orientador inicialmente foi o Herbert Rolim, que criou o Meio Fio, e depois ele se aposentou, passei a ser orientado pelo Wendel Medeiros. Meio Fio é um projeto? Então. Meio Fio é um grupo de pesquisa. É um grupo de pesquisa, de pesquisação. Né? É produzir coletivamente e pensar nessas questões sociais. Né? A pesquisação ela surgiu para resolver problemas sociais. Então, elas... casa muito bem com a produção de artes, com grafite especificamente, por isso eu trouxe ela para a minha pesquisa de mestrado, que foi uma ação de grafite para dialogar sobre grafite, questão racial e a própria produção poética. Entendi. E, majoritariamente, os meus grafites têm presença de mulheres negras. Maravilha, parabéns, parabéns. E Nick Arco. O arco... Arco significa arte e coesão, um movimento que eu criei em 2002 com o Vitor, e o Douglas, um grupo surgiu exclusivamente para ser de grafite. Entendi. Mas aí, em 2006 passou a ser um grupo de teatro, de música. Expandiu. E aí a gente fazia a ocupação de praças. E realizamos com a Arco, ali no final dos anos 2000, o projeto Coesão Cultural, em que o pessoal do teatro, da dança, da música,
ocupava praças públicas da região ali do INCRA, na Avenida Zé Bastos, né, que é o bairro Couto Fernandes, né, Motor Rocha, o Americano. Por que a Zé Bastos? Por que ali? É onde eu moro lá. Ah, Eu nasci entendi. ali É a tua em área. 83. Morei no interior durante 11 anos, a minha infância toda, mas eu voltei para lá e estou lá até hoje. Maravilha. E aí vocês ocupavam praças com esse projeto? Isso. E aí com teatro, com música, com dança, com Isso. grafite? Depois ele acabou e ficou só o grafite, está só o grafite até hoje, há mais de 20 anos esse Maravilha, grupo maravilha. atuando aqui em Fortaleza. Esse trabalho? Esse trabalho, eu fiz a minha primeira exposição em Centro Cultural em 2002, com a orientação do Zé Tarcísio. Poxa vida, Zé. Né? Abraço. A gente está tentando conciliar as agendas aqui para trazer o Zé aqui no Hashtag Arte. O Zé Tarcísio é massa, né? E o Zé Tarcísio é que abre essa possibilidade assim, de pensar. Você produz na rua, mas você pode ocupar um centro cultural, uma galeria Por também. que não? Né? Ele Entendi. traz essa perspectiva. E eu comecei a pintar tela, muito estimulado por ele. E aí parei depois de um período, né? Eu gosto do spray, eu não conseguia fazer. É bem diferente, né, Nick? É bem diferente. O traço é diferente, né? Tem que ter todo um controle com o Outro dedinho. suporte. Com pincel, não. Você consegue fazer vários traços, vários tipos de pincel. O spray é mais difícil. Na verdade, com spray é mais fácil. Para ti, né? Para ti. Com spray é mais fácil. Aí eu decidi, durante muito tempo, fazer só a pintura com spray e não fui para tela, que eu gostava da rua mesmo. Mas depois de um período, estimulado pelo Fórum Cearense de Artes Visuais, eu voltei para a tela e essa foi uma das produções que eu fiz. Muito bom. Baseada na produção da letra 3 dimensões. E ficou. E é uma abstração. É uma abstração. É uma abstração. Aí eu A fui- partir da letra? Você vem da letra? Eu Que fui massa, pensando cara. em fazer um desenho abstrato para expor em galeria, mas também pensando como eu poderia fazer esse estudo da pintura em tela, mas também produzir a letra de grafite 3D na rua. Maravilha. Então, construí esses desenhos. Tem Belíssimo. outros desenhos parecidos com esse em tela. Belíssimo, belíssimo. E aí você vê que o artista, ele é múltiplo, né? O artista pode estar na rua, no grafite, fazendo aquele trabalho belíssimo daquela mulher negra e tal, no muro, e trazer uma outra linguagem, uma outra forma de falar. Por que não? Eu discuto muito isso lá na Craft com a galera. O cara tem que ter uma identidade, você olhar para o trabalho e já ver que é do Nick, já ver que é do Oriá, já ver... Por quê? Por que eu não posso mudar de vez em quando e não fazer uma coisa... Poxa, aí eu coloco Nick Pereira e tal. Pô, quem fez isso é diferente, né? É diferente, porque a arte é diferente. A arte é diversa. Então, você ficar aprisionado num determinado estilo, numa determinada pegada, não faz sentido, né? Principalmente para o artista. É interessante que tem outras pessoas produzindo tela hoje. Está na rua fazendo pintura. E está fazendo tela também. E está fazendo tela porque a gente desenvolveu algumas técnicas, né, de pintura. A tinta hoje está melhor para produzir, né, com tela, com traços menores. Tem outros pitos diferentes. Algumas pessoas utilizam a agulha de injeção, coloca lá no pito, faz um tracinho mais fino, diminui a pressão tirando o ar, né, virando a lata de cabeça para baixo. Para não precisar do pincel, né? Para não precisar pincel. Que Tem legal. gente produzindo tela com spray. E está no freestyle, né? Está usando spray e está usando pincel também ali. Que legal. Ficando as produções Técnica legais. mista, né? Maravilha. Isso. E isso proporciona a venda, né, Nick? Porque o artista tem que ganhar dinheiro para, eu digo aqui, pagar os boletos. O pessoal pensa que artista não tem boleto, artista tem muito boleto. E tem que vender obra de arte. Né? Então, a gente tem um movimento na cidade de dizer para a galera, compre arte, adquira arte, para que o artista continue produzindo. Né? Para que não precise ter que trabalhar em outra coisa senão a arte. Né? Fundamental. Aí eu fiz 2006, eu acho, 2007, mais ou menos, ali eu fiz uma oficina de stencil com o Cláudio Donato, que é um dos pioneiros aqui da produção de arte urbana no Brasil. E depois eu aprofundei essa oficina com o Grupo Ácido. O ácido? Com ácido. Massa. Fiz uma oficina com o Robeso. Muito né? bom, muito bom. E aí eu fui aprendendo a produzir stencil também. E essa tela tem uso de stencil. Essa aqui? Essa aí. Maravilha. Então ela tem 1 por 1. E eu usei mão livre no spray, ela toda pintada no spray. Belíssimo, cara. E aí eu construí alguns pontos dela usando stencil. E aí tem uma pegada de máscara, tem a questão... De máscara africana. Máscara africana, né? 2017, eu fui convidado para pintar uma pista de skate lá no PC. E aí era uma pintura rápida, porque também estava um programa de TV que queria fazer um negócio rápido para poder encaixar lá na programação. Entendi. E aí eu decidi, eu estava na política de igualdade racial, e tinha um debate sobre produção de máscaras africanas, a importância dela, né?
nas escolas. E aí eu pensei, vou pintar uma máscara ficando aqui. Pintei e tinha muitos meninos, 10, 15 anos por lá, que parou e ficou querendo se questionando, o que é que você pintou aí? Aí o que é que você acha? Aí rolou vários debates, menos sobre questão racial. Entendi. Aí depois que eu falei, eles passaram a enxergar algumas coisas, elementos, e eu perguntando se eles já viram outras pinturas como essa, eles já viram algumas coisas parecidas, mas muito puxada para indígena, né, que é uma arte mais conhecida na E sociedade. não da questão do negro, da questão do afro, Isso, né? é muito mais debatida a questão indígena do que a questão É, racial. Então verdade. já era mais conhecido. Então, como tinha uns traços parecidos com aqueles que faz, né, os movimentos, né, 5 tracinhos sobe, 5 desce, fazendo aquele movimento, Entendi. né, tracejado, eles reconheceram. Então decidi fazer a partir daquele momento várias máscaras africanas. 2024, né? Esse é recente, foi Recente, lá, né? foi produzido Belíssimo recente, trabalho. E é sobre tela sobre a tela, partir de stencil. a partir de stencil, produção spray com stencil. Que maravilha, cara. Tem uma pegada meio de serigrafia. Quando você coloca o stencil, você coloca como se fosse uma pegada de gravura, né? Lembra o processo de gravura, né? Lembra Tem um muito. processo de gravura, né? Fica lindo, lindo. Vamos para frente? Belíssimo, cara. Muito forte, muito forte. E aí vem a questão do que remete ao picho, né? A pichação, né? Tá escrito meu nome aí, Nick. Nick Arco. Nick no estilo chamado Ad Styling. Poxa, então, Que essa é... O que a gente está vendo aí é Nick. É Nick. Poxa O desenho vida, abstrato. numa pegada abstrata. Que Isso. massa, cara. Que massa. Isso aqui foi o que trouxe a minha transição da pichação para o grafite. A possibilidade de fazer o meu nome, multicolorido, aceito pela sociedade e que eu poderia pintar em qualquer local sem ter nenhum problema. Sem ser ameaçado de morte. Sim. Meu Deus do céu. Nunca fui ameaçado de Meu morte. Deus do céu. O cara tá pichando lá, fazendo um grafismo e o cara chega e dizendo que não faça isso, porque senão vai tirar a vida da pessoa. Meu Deus do céu. Né? E acaba sendo que você tem que se proteger, né? Você tem que se proteger, porque senão você é calado. E eu digo sempre, cara, não adianta tu gritar para o mundo que tu existe, que aquilo é necessário, se tu se coloca em risco. Então, faz de uma forma que tu consiga... Tem que criar estratégia para continuar. Olha que coisa linda. Belíssimo, cara. Onde é isso? Isso é em Nuremberg, na Alemanha. Poxa vida. A arte cearense, a arte brasileira, cearense, a arte Fortaleza, lá na Alemanha, né? Esse foi um trabalho feito no intercâmbio cultural, organizado pela Ponte Cultura, uma instituição alemã, no qual artistas do estado do Ceará, eu, Irlan, Bruno Acioli e o Naturê, participamos. E era um intercâmbio que dialogava sobre Durre, né, o gravurista de lá, de 1000 anos atrás, com o Chico da Silva. E eu trago esses dois personagens aqui. Os galos aqui, os bichos fantásticos do Chico da Silva. No plano de fundo, E aqui tem uma ferramenta, um rolinho, que era utilizado por Durre. Massa. Feito por outro grafiteiro. Massa. Aqui esse trabalho bem no cantinho que é do Irlan. É o grafite contando a história, né? Isso. E juntando dois personagens incríveis, que é o Chico da Silva e o Durre. E isso só é possível a partir da arte, né, Nick? Sim. Isso só é possível a partir da arte. Duas pessoas que já partiram, né? E são de épocas diferentes. Nunca se viram. Nunca se viram. Nunca tiveram juntas. E aí chegamos lá. A gente acha que nunca se viram, artista né? alemão, artista brasileiro e os grandes nomes das artes, né? E esse projeto foi de dentro do IFCE, salvo engano? Foi gerado lá e tal, como é isso? Em 2002 aconteceu um intercâmbio deles aqui, no estado do Ceará. Né? Nós tivemos ações no IFCE de oficinas, exposição no MAUC, exposição numa galeria em Fortim e uma vivência em Guaramiranga. Massa. E a partir dessas vivências a gente foi convidado, os grafiteiros daqui, para participar lá. O Herbert Rolim levou o grafite para dentro do intercâmbio, né? Que maravilha. Esse intercâmbio gerou esse Parabéns para o Herbert Rolim. Já fica aqui o convite para vir aqui no #Arte, para bater o papo com a gente. É incrível, né? O Herbert é incrível. É incrível. Um trabalho massa lá no Instituto Federal, né? E como o estudo, como a pesquisa muda, né? E proporciona esses intercâmbios fantásticos, né, Nick? Sim, ele que diz para mim assim, eu dialogando sobre grafite da interferência em outros locais, ele que diz, o nome disso é arte relacional. Arte relacional? Isso, eu aprendi isso com ele e está nos trabalhos acadêmicos que eu estou produzindo. Maravilha, olha que coisa linda.
Aqui E aí é papel ou não? não é tecido. Tecido? Ah, É tecido, tá ali. Um artista da Alemanha que tem vivência no Canadá pintou o barco do companheiro dela e eu transformei o barco em uma máscara africana, que é uma pintura, é um desenho colaborativo. O Massa. original é uma aquarela, depois ele foi impresso num tecido, aqui no Ceará, e aí eu pintei, fiz a interferência fazendo a máscara africana. E aí você vê a possibilidade. Eu, pelo menos, nunca tinha visto um navio, um barco com uma máscara, né? De onde vem a imaginação do artista, a criatividade do artista, incrível. Lindo, cara. Aí eu trago elementos da cultura africana, da religião de matriz africana, mas essa expressividade da arte mais conhecida que é a máscara, né? Pra ele. Isso tudo num barco que sem essa arte não teria essa beleza, não teria essa manifestação, né? Isso. Então, a arte aplicada, você vê que... para que a arte? Cara, a arte é poesia, a arte é absurdamente necessária em tudo, né, Nick? É o que faz a humanidade, a vida, ter o olhar diferente para as coisas, né? O olhar poético, né? O olhar do sensível. Olha que coisa linda. E isso gerou um debate bacana sobre a questão racial. Incrível, incrível, incrível. E a possibilidade da integração, do diálogo da arte urbana, do que eu venho produzindo, com a arte de aquarela que ela venha produzindo, né? A gente conversou. E falando sobre isso. um lugar que é um barco, e o barco pelo menos a meu ver, né? É algo inacessível para quase todo mundo, né? Quem tem um barco? Né? Quem consegue comprar um barco, né? Então, e o barco que transportou, né, infelizmente, muitas pessoas da África para cá, né, há muitos anos atrás, e aconteceu o que aconteceu, né, e hoje tem que haver esse resgate, tem que haver essa fala. E os barcos não são mais para isso, né? Os barcos são para mostrar arte. Né? Ressignificação. Ressignificação, Sim. exatamente. Vamos para frente? Massa, cara, dá um debate massa isso aí, realmente, né? Show de bola. Olha que lindo. Produção com extenso já, spray extenso. Mas extenso é massa, né? Sim. Extenso é incrível. Esse é um trabalho feito na parede do anexo Bode Oiô, do Museu do Ceará. Maravilha. Fez parte de uma pesquisa Museu Vivo, realizado com Meio Fio, Museu do Ceará, em que artistas foram convidados para fazer intervenções internas no museu. E aí eu resolvi dialogar com o Bode Oiô também, entre outras coisas que tem lá dentro. E é um trabalho que ele remete ao publicitário, que é a questão do picho e do grafite, que fala, que coloca... O Grude conversou comigo aqui, falando que o picho, a pichação, ele é um contraponto à publicidade, né? Por que você coloca lá Coca-Cola, não sei o quê, por que eu não posso colocar meu nome? Né? Então, eu falo do meu nome, né? O meu nome é que tem que estar aqui, e não do produto, né? Nós não somos produto e tal, então essa discussão toda. E aí, o desenho limpo, né? Falando de um personagem incrível, né? Um personagem nosso, o Bode Ioiô, e num olhar bem pop, né? Num olhar bem limpo, bem direto, né? Sim. Maravilha. Como o grafite pode falar de várias formas, né, Nick? Muito bom mesmo, muito bom, incrível, lindo trabalho. Vamos para frente? Belíssimo. Aí, outra forma. Né? Esse é o Throw Up, produzindo 3D, né? Muito chamado de bomb aqui, né? É uma pegada 3D, né? Tridimensional. Ele tem uma pegada freestyle, né? Em vez de ser só o preenchimento e o contorno, ele ainda ganha uma pegada 3D aqui, que muita gente chama de sombra, e um subcontorno, que é essa parte verde. Maravilha, maravilha. Esse era o que eu produzia quando eu comecei a fazer grafite. Na transição, né? Na transição. Quando eu saí da pichação, fui para o grafite, a letra era exatamente essa. Incrível, eu criei um estilo. Belíssimo, belíssimo mesmo. Às vezes eu faço, não sem autorização, sempre peço autorização em algum evento, então... Tu vai lá e faz. Alguém pede, faz um grafite aqui, aí tem pouco material, mas tem que ser um negócio rápido por conta do tempo também, então faço essa produção. Então, hoje, tu consegue conciliar a pesquisa e a produção. Isso. Tá é artista visual, continua, de vez em quando vai para a rua, não se arrisca mais tanto, né? Não se arrisca mais tanto, mas continua, até porque não pode, porque a gente precisa do pesquisador, né? Tem quem se arrisque, sempre vai ter quem vai se arriscar, e que, infelizmente, a sociedade é como é, né? Ainda, né? A gente está no caminho de eu acho que está melhorando.
Eu vejo, eu sou otimista, eu acho que há conquistas, né, Nick? Há conquistas, né? Há Muitas, né? Muitas conquistas, né? Mas esse lugar de pesquisa é fundamental, né? O lugar do estudo. Sim. E de pensar a sociedade e de falar não só através dos muros, mas através dos livros e da pesquisa, né? Tem grandes possibilidades, né? Como eu falei mais recente aqui nessa entrevista, eu fui para a Alemanha, Pronto. né? Se eu tivesse continuado só na perspectiva do me arriscar, né? Onde eu Pronto. estaria hoje. E levou e a partir da pesquisa, isso chega em locais que o grafite por si só não vai chegar. Então, na hora que você escreve uma tese, você fala, você cria debates, é o artista que mergulha no problema e que pesquisa isso, que fala para a sociedade sobre, né? E a ida para a Alemanha não é só uma ida física, né? Eu não cheguei lá e fiz um grafite e vim embora. Houve um diálogo com as pessoas, que isso, inclusive, resultou em um outro convite para voltar à Alemanha. Em setembro, eu estarei indo para a Alemanha novamente. Agora? Massa. Para expor as máscaras africanas feitas em tela e também fazer um debate sobre arte e decolonialidade. Arte? E decolonialidade. Como é isso? É uma forma de falar sobre as questões raciais sem falar do sofrimento do povo negro. Massa, massa. Não precisa só falar do sofrimento e trazer isso à tona. Você pode falar de outra forma. A história fala muito da escravidão, dos sofrimentos. E as artes? Pronto. E as vivências, as coisas boas e a beleza? Desse povo negro. Né? E a beleza. Aí é exatamente isso que eu vou contar lá para eles. Massa. E é uma forma de transformação. Isso. Você pode transformar falando do problema, você pode falar da dor, é legítimo, é massa, mas vamos falar da beleza também. Que é o que eu trago nesses trabalhos. Maravilha, né? Maravilha. Uma outra perspectiva, outro modo de olhar para a pessoa negra, né? Massa. Como eu disse, mulher, novamente, na pintura. Massa. Maravilha. Lindo, né? E com arco-íris. É um trabalho que fala sobre água. Água? Água. Foi feito em parceria com a COGÉ. É um órgão de gestão dos recursos hídricos do estado de Ceará. É lá na parede deles, está lá ainda, lá no Cambema. E eu resolvi trazer esse arco-íris, essa água aqui na parte de baixo, a mulher surgindo da água, como se fosse trouxesse o pensamento sobre esse uso da água, né? Entendi. E essas questões estéticas dessa beleza de apreciar a natureza com esses dois arco-íris. São espelhos, né? Pronto. Ela tem espelhos. Arte e natureza. A arte dialoga com tudo, né? Sim. E a arte está em tudo, né? Está em tudo. Nick, parabéns, tua trajetória é incrível, né? Um trabalho belíssimo que fala da origem da arte. A gente falei aqui com o Grude, conversando contigo hoje, que ele disse que ele entende que a pichação ela é arte legítima e, inclusive, ele entende que hoje é mais legítima ainda do que o próprio grafite, porque ela não tem proposta nenhuma a não ser de falar do sujeito, né? Isso é muito legal e faz parte da tua pesquisa, né? A tua trajetória fala da africanidade, fala das questões raciais e fala também da beleza e do grafite, né? Incrível, incrível. Parabéns, né? Sucesso, uma excelente viagem, né? Obrigado por nos representar, né? Representar a arte cearense no exterior, né? Lá na Alemanha. E está começando agora, né? Tem um mundo aí para se abrir. Né? Massa demais. Estou buscando essas perspectivas. Na verdade, eu estou me sentindo mais realizado nesse momento, mas enxergando muitas mais possibilidades, não só a partir dessa pesquisa acadêmica, mas dessas vivências todas que eu tive, da relação que eu tenho com estudantes de escolas públicas. Eu tenho dialogado com eles sobre arte e vendo essas possibilidades de construção de uma outra sociedade a partir da arte. Maravilha. #arte com Nick Pereira. #arte. Viva a vida! Viva a arte, cara. Parabéns, cara. Lindo demais, cara.